fazer uma mesa sobre estrutura social do capitalismo atual, impacto da crise, coisa e tal. Na verdade, se pensou em tentar esboçar alguns elementos de um panorama das transformações no mundo do trabalho, mas também dos problemas da estrutura social do capitalismo atual como um todo, né, de forma mais ampla. Então, falar de mutações sociais mais gerais, de globalização, de urbanização. O povo da estrutura aí está me atrapalhando muito e tudo mais, mas tudo bem. E até mesmo, se possível, se a gente conseguisse avançar um pouco na ideia de pensar como é que os distintos atores sociais e políticos vão podendo formar coalizões de interesses para convergir numa ação política antissistêmica, né? Não sei se a gente vai conseguir dar conta disso tudo, mas pelo menos nós vamos começar o debate, porque é um debate importante da gente fazer, assim. Que parte, e isso está bem indicado na bibliografia de referência, ou na complementar, que foi colocada para esse ponto, em primeiro lugar, do debate sobre a centralidade do trabalho, ou seja, né, um debate que se estabeleceu e que para nós pode estar mais vencido, mas que ainda pipoca na intelectualidade, pipoca em parte dos movimentos sociais e tudo, sobre essa questão da validade ou não, ou da atualidade do conceito de classe, da atualidade do conceito de luta de classes, da questão da centralidade do trabalho mediante as inúmeras transformações pelas quais o trabalho passou nas últimas décadas, né? E aí a gente pode dizer que isso vem, na verdade, de um setor que entende classe, entende de luta de classes, entende tudo isso de uma forma um pouco mais estreita ou um pouco mais restrita, né? Eu referenciaria, por exemplo, a questão que o Ben Said coloca a partir da leitura do Marx, de que a classe trabalhadora ela não está somente no processo de produção, né, capitalista. Está dando? Porque talvez a gente possa passar alguma apresentaçãozinha aqui depois. Vamos lá. A classe trabalhadora ela não está só no processo de produção capitalista, mas nesse campo amplo da reprodução geral do capital, ou seja, em todos os espaços em que os interesses e a visão de mundo dos trabalhadores possam se chocar com os interesses e a visão de mundo dos capitalistas, seja no trabalho, seja nas condições de reprodução de vida, seja nos espaços mais amplos de sociabilidade, porque ela seria dimensionada pela sua condição proletária e pelo assalariamento. Por essa questão de ter somente a sua força de trabalho, né, para vender e, portanto, para sobreviver. Se a gente entende classe trabalhadora dessa forma mais ampla, que então se refere tanto ao metalúrgico da fábrica, ao catador de latas, dos grandes centros urbanos, os moradores das favelas, das periferias, então a gente entende que esse confronto entre capital e trabalho, ou mesmo muitas vezes do trabalhador com o Estado, ele não se dá só no local de produção, mas também no mercado onde consomem ou não consomem, na sociabilidade que tem, estejam eles empregados ou desempregados, os trabalhadores, né, estão aí como classe trabalhadora, só que não como classe trabalhadora para si, porque aí também tem essa questão de como que a fragmentação a qual vai sendo submetida a classe trabalhadora pode interferir no processo de consciência e o que é consciência de classe, né? Também alguns textos indicam, acho que particularmente o texto do Thompson, bem didático, bem interessante nesse sentido, porque o processo de consciência da classe é o fazer-se enquanto classe, fazer-se na luta e no embate cotidiano, quer dizer, não nasce trabalhadora, se constrói classe trabalhadora, se constrói como classe. Então, o Thompson vai explorar muito essa questão da classe sendo formada na luta de classes e da consciência surgindo como autoidentidade da classe, como essa captação da diferença de interesses com a outra classe, que vem de processos históricos concretos e não tem resultados homogêneos, são resultados diferenciados em diferentes partes do globo e que, portanto, não pode ser planejada e não pode ser transcrita. A gente não pode mandar a classe trabalhadora ter consciência,
a gente não pode projetar uma consciência para a classe trabalhadora, ela deve ser construída, né, no cotidiano da luta e desse enfrentamento. O próprio Ben Said tem uma frase que fala que não há classe senão na relação conflitual com outras classes. Essa é uma frase importante para pontuar esse debate. Tá? E quando a gente fala em consciência de classe, a gente está falando que a classe saiu da sua dimensão puramente econômica e assumiu a sua dimensão política. Daí a capacidade de transformação, a partir de assumir a sua dimensão política e, portanto, poder assumir um papel transformador. A lógica de que não existe ação sem um determinado grau de consciência de classe e, ao mesmo tempo, não existe consciência de classe sem um determinado nível de ação, sem ação social de massas. Então, assim, isso também nos leva a pensar o que as transformações no mundo do trabalho das últimas décadas vem fazendo para a classe trabalhadora, ou seja, por exemplo, a dimensão da precarização, no caso dos setores precarizados, que muitas vezes não compartilham os mesmos espaços de trabalho ou não são representados pelas organizações tradicionais, particularmente os sindicatos, como isso pode ou não dificultar a formação da consciência, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se lembrar de que existe um aspecto importante a se destacar, que é o de que a classe trabalhadora nunca foi homogênea. A classe trabalhadora sempre foi heterogênea. Ela vem criando novas dimensões de heterogeneidade e, portanto, tem aí o que o Ricardo Antunes, por exemplo, chama de uma nova morfologia do trabalho, uma nova estruturação e tudo, mas isso não significa que ela tenha sido homogênea em algum tempo e agora, né, nos últimos anos, ela tenha se transformado em uma classe heterogênea. Então, se a gente for fazer esse debate das mutações do capitalismo contemporâneo, sob o ponto de vista do mundo do trabalho, da reestruturação, da precarização, dos impactos e, portanto, da gente pensar uma nova morfologia do trabalho, a gente precisa primeiro reconhecer isso que foi reconhecido na mesa da manhã já, que o capitalismo mudou, a partir dos anos 70, a sua forma de conduzir, né, a política e a economia, né, em escala global, a partir do que foi espelhado aqui na mesa anterior, né, se começa a ter, primeiro, uma crise do padrão anterior, um decréscimo da taxa do lucro, da taxa de lucro, e tudo isso vai conduzindo o capitalismo, que a gente pode chamar de uma monumental reestruturação produtiva do capital a partir dos anos 70 e que vai tendo como um fechamento também econômico, mas também político, a dominação neoliberal, que é, na verdade, um modelo e uma forma de dominação extremamente regressiva, contra-revolucionária e ofensiva contra as forças do trabalho. E é por isso que muitos autores dimensionam esse como um momento histórico em que a classe trabalhadora vive, nesse confronto com o capital, uma época de derrotas, né, particularmente iniciada em 1970 em âmbito internacional e muito mais visível para nós, no Brasil, a partir dos anos 90. Nesse sentido, como é que vai sendo essa nova composição da classe trabalhadora? Vai sendo um processo que, a princípio, parece contraditório. Por um lado, solicita exige um trabalhador mais qualificado e, por outro, faz um retorno às formas mais selvagens de exploração, como trabalho infantil, trabalho escravo. Vamos sempre lembrar essa questão de que o Rio de Janeiro é campeão de trabalho escravo, né? Descobrimos e usamos muito esse elemento como algo para mostrar a selvageria. Então, o quadro de precarização vai envolvendo um número cada vez maior de mulheres com salários inferiores aos pagos pelos homens em mesmos postos de trabalho, vai envolvendo formas de contratação cada vez mais precárias, cada vez mais parciais, a terceirização, a informalização, e nesse sentido o capital e o neoliberalismo vão fragmentando mais a classe. Essa vai, ao mesmo tempo, cultuando uma espécie de individualismo que, até mesmo na forma de nominar o trabalhador, vai criando uma transformação de não nominar mais como trabalhador, mas sim como parceiro ou colaborador,
que deve se relacionar diretamente com a empresa, visando a manutenção do seu emprego em última instância, mas, portanto, que deve significar a recusa à associatividade sindical. Então, recusa da luta solidária, uma recusa da luta coletiva. Agora, isso não significa que exista uma redução do assalariamento de forma geral. O que existe? Existe uma redução do assalariamento tradicional naqueles setores industriais, do operário fabril tradicional, do que era chamado de classe trabalhadora tradicional, mas em contrapartida um assalariamento cada vez maior no setor de serviços e nessas formas precárias, né, de trabalho. Então, portanto, falar em fim do trabalho, se pensar que não existe fim do assalariamento, é uma questão complicada. Ao mesmo tempo, muitos que falam, pode ter uma redução dos tempos dedicados ao trabalho, a história comprovou de que isso é uma falácia, que na verdade é exatamente o contrário, que o capital amplia os tempos do trabalho, seja de forma explícita através dos aumentos da jornada de trabalho, ou mesmo camuflada através do trabalhador stand-by, do trabalhador à disposição para a empresa o tempo inteiro, e portanto vai aumentando os tempos do trabalho. E aí, nisso, autores como o Ben Said vão sempre lembrar, então, que esses que profetizam o fim do trabalho, na verdade, não estão levando em consideração, né, as diferentes dimensões do trabalho, seja como relação social, seja como relação histórica, né, nesse sentido de trabalho para outro e da maioria se apropriando do trabalho da minoria. Então, é evidente que existe um traço muito importante que a gente tem que levar em consideração, que é esse da segmentação, mas sempre pensando que a classe trabalhadora sempre foi segmentada. Mesmo no Taylorismo, em algumas partes do mundo em que isso era mais evidente, existia o trabalhador não qualificado, o trabalhador semi-qualificado, de diferentes origens. E existe, por outro lado, na fase mais recente, uma tentativa de integração da classe trabalhadora pelo capitalismo, que na verdade é uma engenharia ao mesmo tempo econômica e política. Econômica porque ameaça com o desemprego, e então não é resultado de condições favoráveis materiais aos trabalhadores, mas da ameaça e da ideologização política, né, crescente, né, dos trabalhadores. Então, com essa impulsão, com essa tendência de parte dos capitais, no sentido de precarizar, de terceirizar, de subcontratar, de retirar direitos, de ampliar o bolsão dos desempregados, que era a lógica que se colocava um pouco na mesa da manhã, se criam essas novas formas de fragmentação, essas novas dificuldades que, obviamente, têm um impacto para as representações da classe trabalhadora, para os sindicatos. Para que a classe trabalhadora possa ser empregada e desempregada de acordo com as oscilações do mercado, ela deve funcionar como uma mola, ela não pode ter direitos, porque ela tem que aumentar e diminuir de acordo com as necessidades do capitalismo. E nesse sentido tem a conivência de governos que também vão forçando a flexibilização dos direitos do trabalho e a precarização dos direitos do trabalho, o aumento da informalidade, etc, etc. Os sindicatos, que por muito tempo estiveram acostumados a representar uma classe trabalhadora herdeira dessa era taylorista, fordista, mais estável, relativamente mais masculina, composta por trabalhadores muitas vezes nacionais, hoje enfrenta uma outra morfologia da classe, portanto, uma mão de obra muito mais mão de obra feminina presente no mercado de trabalho, um trabalhador muito menos estável, muita mão de obra imigrante. Isso é um problema que a gente deve considerar em vários países, porque dá uma dimensão muito latente para as crises, para as resistências e coisa e tal, mas é classe trabalhadora com uma forma diferente. Também é preciso sempre lembrar que nem mesmo na obra de Marx, apesar do tempo em que era formulada, existia uma associação automática entre classe trabalhadora e classe operária, né? O que tinha eram esses conceitos de proletariado, de classe trabalhadora. Então, só acaba a classe trabalhadora, só existe uma dimensão para alguns autores de dizer que não tem mais sentido falar em classe ou luta de classe para quem tinha essa visão reducionista de proletariado industrial e etc.
Bom, de qualquer forma, existe um desafio, primeiramente para o movimento sindical, que é de entender essa diferente morfologia da classe trabalhadora e, portanto, de ter capacidade para organizar para além desse operariado tradicional. A gente vê no sindicalismo do qual a gente faz parte a dificuldade que nós temos de chegar em trabalhadores que não têm o perfil tradicional da classe. No trabalhador precarizado, no trabalhador terceirizado, no trabalhador que muitas vezes faz exatamente a mesma coisa no processo produtivo que o outro em condições de maior estabilidade, de condições, em uma relação de trabalho diferenciada. Então, entender essa nova morfologia é importante até para levantar bandeiras que sejam transversais a vários dos aspectos da classe, a vários dos setores da classe trabalhadora. Como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho sem redução de salários, que é uma bandeira que, por um lado, afeta quem está no processo produtivo e que abarca novos trabalhadores para o processo produtivo. E que, ao mesmo tempo, faz a discussão com o conjunto da classe do porquê do trabalho, de para quem se trabalha, do que se produz, para que se produz e assim por diante, né? Ou seja, apenas uma bandeira, que é essa da redução de jornada, pode ser decisiva para discutir o capitalismo e a sua forma de exploração como um todo, né? Se a gente for pensar, então, nessa ideia de classe trabalhadora ampliada, a gente pensa que o mundo do trabalho hoje é complexo como era no passado, é heterogêneo como era no passado, só que com uma heterogeneidade, uma complexidade de outra qualidade, na qual quem tem ganho a guerra do enfrentamento e de conseguir impor condições muito desfavoráveis para os trabalhadores nas últimas décadas tem sido o capital. E que, ao mesmo tempo, quando se usa este elemento de que os trabalhadores vêm perdendo esta batalha para dizer que não existe mais luta de classes, também não está se considerando uma retomada de lutas de vários outros setores que também expressam essa heterogeneidade da classe, né? Quando a gente fala nos indígenas que lutam por um lado, nas mulheres que lutam por outro, nas várias lutas que se expressam, né? E que, portanto, se considera uma luta da classe trabalhadora como um todo, a gente vê que falar em fim da luta de classe é não entender as formas de ser das lutas sociais e as formas de ser das lutas de classe hoje. Quando a gente pensa em uma perspectiva crítica, a gente deve apontar ao mesmo tempo quanto a aplicação do neoliberalismo tem sido corrosiva e, por outro, quanto existem, ao mesmo tempo, emergem manifestações muito vigorosas de resistência ao neoliberalismo e, muitas vezes, ao próprio capitalismo, né? A gente vê rebeliões, seja na América Latina, a Guerra da Água em Cochabamba, na Bolívia, a resistência dos zapatistas, as lutas, as jornadas de mobilização indígena, o argentinazo, são expressões da luta de classe que, na verdade, o que são? São expressões do enfrentamento desta classe trabalhadora com o capital e muitas vezes, né, com o enfrentamento com o capitalismo e a sua forma de ser como um todo. A própria, acho que fica até para o nosso diálogo, acho que o Félix pode ajudar bastante nesse debate sobre o que são os novos movimentos sociais e coisa e tal, mas mesmo a gente pensar quem são os sujeitos sociais de algumas lutas também tem que levar em consideração essa coisa da classe trabalhadora tomada como classe ampliada e não com as lógicas mais tradicionais, assim. Ou com a percepção mais estreita, assim. Tem uma percepção do Boaventura de Souza Santos que eu acho interessante, que é a percepção de que nós, como classe, paramos um pouco de usar substantivos e passamos a usar como representações da classe muitos adjetivos. Então, que muitas vezes se fala em democracia, mas é uma palavra que vem imposta pelo capitalismo, mas daí a gente pega e fala democracia participativa ou democracia radical. Aí que fala de desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento democrático, sustentável, sei lá o que, os movimentos sociais, mas que na verdade se abandona algumas bandeiras de luta que são mais substantivas e que foram substantivas
por muito tempo foram uma representação política muito importante, como a bandeira do socialismo, a bandeira do comunismo, a bandeira da revolução, né? E que aí, nesse sentido de enfrentamento, né, existe uma possibilidade de, entendendo essa diversidade da classe, entendendo que ela se expressa através da luta de diferentes maneiras e a partir de um resgate, de um enfrentamento direto contra o capitalismo, né, é possível a gente encontrar elementos que nos deem unidade nesse enfrentamento. Mas, caminhando para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, em lógicas o mais unitárias possíveis dos diferentes segmentos da classe, sejam elas orgânicas ou não. A gente teve uma derrota recente aqui no Brasil, quando a gente tentou compor com outros setores do sindicalismo, né? A gente tentou compor via intersindical e com lutas uma central que fosse sindical, que fosse popular, que abarcasse, enfim, essa diversidade mesmo da classe, e por todos os problemas que muitos aqui sabem quais foram, nós não avançamos nesse nível de unidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra bandeira que era associada a essa bandeira da reorganização orgânica em uma nova central, a bandeira de um Fórum Nacional de Mobilizações. E, para mim, essa é uma das bandeiras mais importantes que a gente tem hoje no Brasil e que a gente imediatamente tem que tentar construir. Por quê? E aí a gente está falando de mundo como um todo e está dando a experiência do Brasil como um exemplo. Porque é muito provável que os vários setores da classe não queiram se organizar numa mesma estrutura, mas também é provável que os vários setores da classe possam ter vários graus de unidade possível e, portanto, seja possível a gente construir um fórum nacional que mobilize vários setores da classe e que impulsione uma resistência, né, que impulsione, avançando não só contra a retirada de direitos, mas buscando ampliar as conquistas. E aí eu acho que nos cabe não esquecer dessa bandeira, porque tivemos uma derrota aparente, né? Aparente não, tivemos uma derrota no sentido da reorganização sindical, mas temos que assumir imediatamente essa necessidade, né, de uma organização mais ampla, que é essa estrutura sindical que se forma. E também fiquei feliz acho que não está nessas bibliografias, porque o Badaró ainda não tinha atualizado esse texto, mas fiquei feliz de que no livro do Badaró, depois, que faz uma atualização destes textos que nós colocamos como referência, ele inclusive lembra a própria experiência da plenária dos movimentos sociais aqui no Rio, com todos os problemas que tem, como uma experiência extremamente positiva de tentar linkar diferentes setores da classe em torno de lutas comuns, né? Então, acho que a gente tentar, se a gente entende que a classe é heterogênea, que a classe é multifacetada, que tem dificuldade de construir uma consciência coletiva de tudo isso, então é preciso que tenhamos paciência revolucionária no sentido de unir os que são distintos com o máximo possível enfim, da melhor maneira possível. Deixo isso, acho que o Félix, que domina esse tema cotidianamente na sala de aula, pode nos ajudar bastante aí na sequência. Bom, ficou para mim um pouco o pedido para tentar expor esse tema sobre a estrutura social do capitalismo atual e o impacto da crise. Eu acho que a Ana já nos apresentou aqui uma série de elementos. Eu queria resgatar alguns elementos também mais conceituais que eu acho que podem ser importantes para a gente poder fazer essa discussão, e aí culminar evidentemente com a contribuição aqui do Chico também, daqui a pouco. E eu peço para a Wanda estar firme no controle do tempo, né? A Aninha foi pontual, sobrou 5. Muito bem. Então, gente, eu ouvindo aqui a colocação da Ana, eu me lembrei de uma coisa que acho que já é um bom ponto de partida para a gente tentar pensar o tema que hoje nos coloca, e até as
as observações que aqui a Ana apresentou sobre esse conceito de classe. A associação desse conceito de classe ao conceito de luta de classes. Acho que a grande contribuição desse texto do E.P. Thompson, do Edward Thompson, que está aí com vocês, que está indicado na bibliografia, é um trecho, uma contribuição assim muito valiosa, muito importante, porque apresenta pontos que são essenciais. E eu já vou falar por quê. Mas antes eu queria começar contando uma pequena história. Um minuto. Eu venho do Paraguai, né? Eu lembro que eu era um estudante, curioso, evidentemente, estudante de primeiro, segundo ano do primeiro grau, né? Mas já metido em coisas de esquerda, de movimento, etc. Já subversivo, já desde aquela época, né? Então, aí a gente pulava e entrava na biblioteca do colégio, onde a gente estudava, que era um colégio jesuíta. A Companhia dos Padres, como chama? Da Companhia de Jesus, né? E lá tinha obras incríveis. Então, tinha coisas muito boas. Então aí tinha toda a obra do Marx, tinha o Capital do Marx. Então eu logo fiquei feliz, né? Porque todo mundo lá, reparem, a Constituição Nacional do Paraguai falava no seu artigo, até hoje acho que lembra, né? 75, que era proibido pregar a luta de classes e o ódio entre os paraguaios. Então, obviamente, para um rapaz como eu, ficava assim muito curioso por saber quem era esse cara que falava, porque ao mesmo tempo se identificava o Marx como o cara que estava aí disseminando essas ideias sobre a luta de classes e eventualmente o ódio entre os paraguaios. E aí eu fui ver, e aí eu cheguei no Capital. Aí eu fui procurar no Capital. Aonde está a bendita luta de classes? Aonde está a classe social? Então, eu fui lá no primeiro livro, nada. No segundo livro, nada. No terceiro livro, quase nada. No último capítulo do Capital, do terceiro volume do Capital, um capítulo incompleto do Marx, diz: as classes sociais não são, e no final diz, interrompeu-se o parágrafo. Cadê a classe? Cadê a classe social? Não tinha. Pois é. Então, era a curiosidade daquele rapaz novo, né? Diante aí da obra completa do Marx. E, na verdade, eu fiquei muito contente depois, já aqui no Brasil, quando eu li esse capítulo aí que vocês têm acesso agora, do Thompson, em que diz justamente que ele diz o que é central nesse conceito de classe, né? É justamente, né, o conceito de luta de classes. O central para a definição da classe é justamente essa experiência, essa cultura, essa consciência, mas não uma consciência construída a priori, mas fruto, né, da experiência, da luta, do confronto, do enfrentamento. E eu poderia passar muito tempo aqui falando para vocês pequenas histórias, mas eu vou me centrar na apresentação desse ponto, e aí eu gostaria de retomar um pouco. Então, em primeiro lugar, para dizer que esse conceito de classe é um conceito absolutamente central no pensamento do Marx, e nesse sentido acho que o próprio Thompson resgata o valor, né, deste conceito, associado ao conceito de luta de classes, mas
principalmente na melhor tradição do pensamento marxista, do Thompson, do Ben Said, de outros autores que vocês estão lendo agora, porque justamente está vinculado a uma ideia de luta pela liberdade, de luta contra a exploração, de luta contra a opressão. E aí esse conceito ganha toda a sua intensidade, ganha toda a sua capacidade de explicação, porque em última instância a humanidade vive condições de opressão, de alienação, de exploração que vem de longe, né? Ainda falando um pouco dessas histórias, o primeiro dia que eu cheguei aqui ao Brasil, eu dormia ao lado de um criado mudo. Eu fiquei muito surpreso, porque imaginava que um criado mudo seria alguém de carne e osso. Para minha surpresa, o criado mudo era uma mesinha. E aí eu fui logo ver. Ainda bem. Pois é, eu pensava assim, bom, o criado mudo, porque me apresentaram, falaram assim, você vai dormir, você vai lá para a cama, e aí o seu criado mudo, aí tem um criado mudo aí, onde você vai encontrar. Então eu pensei assim, bom, deve ter um criado mudo que vai ficar cuidando de mim, né? Não havia criado mudo de ser humano. Aí eu lembrei, um tempo depois, estudando, lendo, eu vi que o Aristóteles já falava que na Grécia Antiga, né, havia 3 tipos de instrumentos. Os instrumentos mudos, que eram os instrumentos da lavoura. Os instrumentos semifalantes, que eram os animais. E os instrumentos que falavam, que eram os escravos. Então, logo entendi, essa foi uma experiência assim marcante para mim, porque aí eu descobri que esta sociedade é uma sociedade que tinha passado 4 séculos de escravidão. Então isso não podia deixar de ter deixado alguma marca. Eu venho de um país que teve coisas tão ruins quanto a escravidão, mas não teve a escravidão. Ou seja, teve a escravidão em um âmbito menos amplo, generalizado. Então, reparem, aí aprendi também que, no fundo, o criado mudo, que eu tinha ao lado da cama, que não era um escravo, que não era um ser humano também, né? Era uma mesa. Por quê? Porque os escravos eram considerados não pessoas, eram não seres humanos. Então, isso para mim foi uma lição de sociologia também, né? Uma experiência que marcou profundamente a minha compreensão sobre a sociedade brasileira. Mas, retomando a sugestão aqui do tema dessa sessão aqui, eu diria que nós vivemos um tempo de transformações sociais muito grande. Transformações que a Ana apresentou muito bem e que estão vinculadas, principalmente após os anos 60, 70 e 80, aos efeitos da acumulação flexível. Essa mudança de padrão, de forma de regulação dos processos de trabalho, que justamente têm sido caracterizados como exatamente a ruptura com um modo de regulação social que era o modo que, de alguma forma, criou as condições para o desenvolvimento da grande indústria, da maquinaria, e que, de alguma forma, preparou o caminho para o crescimento dessas relações, digamos, flexíveis, precárias, dessas relações que
universalizam o assalariamento. Nós temos hoje muito mais assalariados do que 30 anos atrás. No entanto, nós temos muito mais destituição de direitos e a própria construção dos sujeitos está posta em grande medida em questão. E isso afeta também profundamente o universo das cidades. Porque, em grande medida, todo o processo de urbanização, todo o processo de construção das cidades está apoiada nesse processo, que é um processo que, no caso destas décadas mais recentes, de precarização das relações de trabalho, de neoliberalismo, trazem consigo uma condição que é uma condição em que há uma certa fragmentação, um certo descentramento do papel que se atribuía àquilo que a gente poderia chamar de classe trabalhadora. Daí a importância das observações do Edward Thompson, né? Da própria citação aqui do Ben Said, que nos lembrava a Ana, que traz a dimensão da ideia de conflito social como uma ideia que contribui muito mais para poder entender os perfis, as configurações, a silhueta dessas classes em emergência. Porque, em grande medida, nós vivemos um tempo em que tem comunidades indígenas, tem toda uma diversidade do social que precisa ser melhor entendida e apanhada. Em grande medida, nós que vivemos a experiência da construção do PT, da CUT, as experiências que nos anos 80, em grande medida, alicerçaram a construção de um movimento social muito potente, trazíamos conosco a promessa, e uma promessa que se cumpriu muito limitadamente aqui no Brasil, mas que a gente vê que florescer em boa parte da América Latina, está presente também em nossa luta, na luta dos trabalhadores, na luta dos explorados, dos oprimidos desse país, e está colocada aí nesse mundo, que é justamente a ideia da construção desses novos sujeitos de uma sociedade baseada exatamente na confluência, na convergência dessas experiências sociais diversas, plurais, e essa experiência, em grande medida, é uma experiência que a gente perdeu aqui. Então, estávamos no almoço conversando um pouco sobre a campanha, coisas que apareceram nos jornais, e a gente lembrava eu lembrava de uma reportagem que assisti na TV, da prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, que estava lá, ao que parece, convidando o companheiro Michel Louvi, por exemplo, foi lá fazer um debate lá, muito importante, um companheiro muito valoroso também, companheiro identificado conosco, com a nossa luta, mas ela fazendo uma aliança com o que há de pior na política brasileira. Mas estava lá. Ao que parece, o pessoal faz a política pela direita, mas tem sempre algum gesto de esquerda. Então tem um centro cultural chamado Ho Chi Minh, ou vamos chamar outro nome. Não, moradia. Rosa Luxemburgo, moradia. Rosa Luxemburgo. Então, Rosa Luxemburgo
a moradia. Che Guevara. A Coab, o equivalente à Coab. Então, essa situação é a situação que é a dívida que não nós, mas que é o processo brasileiro acabou deixando para o restante dos trabalhadores, dos ativistas, dos movimentos da América Latina e de outros países. Porque a confusão, gente, é muito grande lá fora. Eu digo por mim, né? Porque o pessoal sabe que o Fórum Social Mundial aconteceu aqui, que foi graças ao PT que aconteceu. Mas, então, será que o PT continua de esquerda? Será que o Lula continua de esquerda? Então, essas são as confusões que as pessoas têm. E por isso, a nossa intervenção, por isso essa atividade é uma atividade muito importante para a gente conseguir apanhar o fio da história. E o fio da história é exatamente o do resgate, né, da importância do conflito social, ou da importância desta noção, que é uma noção básica, mas que é uma noção que, infelizmente, esses que passaram a operar numa outra perspectiva, numa perspectiva muito distante da perspectiva da luta socialista e da luta dos trabalhadores, acabou perdendo. Então, eu diria que a gente tem... Eu acho que é muito importante entender que eu queria resgatar um aspecto que também me parece que é bastante importante, que é a ideia de que aqui a América Latina, veja bem, a América Latina não é um continente tão central. Claro, central é para todos nós que moramos nele, né? Mas, ao mesmo tempo, a América Latina não tem essa centralidade se comparada ao conjunto, a Ásia, Europa, né? Mas a verdade é que veio uma pesquisa feita pela Naomi Klein, né, na Doutrina do Choque, o livro que ela lançou algum tempo atrás, restituir um aspecto que me parece que é essencial, mostrar como a gênese do neoliberalismo teve como palco o processo latino-americano, teve como palco a grande conflagração social que a América Latina viveu e as classes trabalhadoras, os segmentos sociais que lutaram e morreram naquela época, foram absolutamente decisivos. Ela faz uma discussão em que se mostra que, na verdade, a ascensão da ideologia do livre mercado, né, teve como fundamento e como base esse é o processo que se viveu primeiro no Chile, depois na Argentina, e o ideário que se impôs aqui no continente é o ideário exatamente que de alguma forma deu fundamento e deu força para o neoliberalismo que viria a se impor depois com Margaret Thatcher. Então, nós somos os latino-americanos, né, um pouco o campo de exploração de uma experiência que foi fundamental, né, nessas últimas décadas, como foi exatamente o resgate e o uso de todo um instrumental teórico, armado e violento do neoliberalismo, a mercantilização geral das relações sociais, que foi a tônica que se impôs nesse último período. E isso em meio a um ciclo intenso de revoluções sociais.
Se formos lembrar, tem Cuba, tem Nicarágua, que foi também que caiu fruto de uma intervenção violentíssima, também por causa das suas contradições internas, do processo revolucionário nicaragüense, mas também pela ação do Império norte-americano. Sem falar nos próprios processos que se viveram na Bolívia, em vários momentos da sua história. Pelo tempo eu não vou me alongar a respeito deles, mas aqui no Cone Sul, certamente também, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Paraguai, que coitado, o Paraguai então viveu quase 40 anos de ditadura e vivemos todas as contra-revoluções antes de viver qualquer perspectiva de uma sociedade mais democrática. Mas eu diria que o importante é que nessa redefinição do conceito de classe e luta de classe que nos propõe o Edward Thompson, nós temos a chave para nós pensarmos esses atores emergentes. Eu acho que no crachá de identificação que eu recebi, nós temos aí, entre outras figuras, aqui está Antônio Gramsci. Por quê? Porque Antônio Gramsci foi fundamental para nós conseguirmos repensar esse conceito de classe e de luta de classes. Porque então alguém tem um crachá para ela? Então, porque na verdade é fundamental para nós conseguirmos apreender essa diversidade e essa multiplicidade do que o social nos aponta e que vem a propósito exatamente dessa diversidade histórica que nós vivemos. Em grande medida, nós temos nesses autores e nessa tradição marxista viva que Edward Thompson, Ben Said, Lovy, Gramsci e tantos outros estão nos apresentando, e aí eu poderia citar os latino-americanos, também tem muitos, né? Justamente a necessidade de nós rompermos com uma tradição eurocêntrica e uma concepção unilinear da história. É fundamental para nós conseguirmos apanhar essa essa realidade das classes, da classe trabalhadora na sua diversidade, e nós conseguirmos entender como é que se dá essa configuração social nas lutas contemporâneas. Obrigado. Então, nesse quadro de aparente fragmentação, como fica a constituição de um sujeito revolucionário? Há lugar para uma mudança anticapitalista na sociedade contemporânea? É uma pergunta que existe uma resposta para nós, e que, obviamente, a resposta é uma resposta afirmativa. Nós precisamos resgatar justamente esse sentido anticapitalista, mas para isso nós temos que nos, fortalecer com um instrumental de análise da realidade, com um instrumental teórico que se apoia nesses elementos, de uma concepção não eurocêntrica, de uma concepção mais vinculada às nossas realidades. Isso eu posso falar como latino-americano de uma maneira muito tranquila, porque aqui no Brasil, no Brasil eu digo aqui no Sudeste, né?
principalmente no Sudeste. Mas há uma tendência a olhar tudo pelo olhar europeu. E nesse sentido, a experiência histórica latino-americana é a experiência que permite entender a emergência do protagonismo de setores sociais fundamentais, como, por exemplo, o setor indígena, as crianças. Veja bem, tem um dos movimentos mais ativos da luta social contemporânea são as crianças que trabalham, e que estão aí exatamente vendendo, apoiando, contribuindo a sustentar as suas famílias. E aqui o Brasil adota o discurso cínico contra o trabalho infantil. Todo mundo fala assim, não, nós somos contra o trabalho infantil. Proibição do trabalho infantil é uma ova, porque na verdade a exploração do trabalho das crianças e dos adolescentes em condições que vem uma hipótese que eu acredito que seja importante a gente pensar, que é justamente a retomada de um debate que é importante, que tem uma filiação gramsciana muito importante, que é o conceito de hegemonia. Porque, senão, como a gente vai conseguir, digamos, discutir esta situação muito peculiar que nós estamos vivendo aqui no continente, onde nós estamos longe de ter vivido uma maré vermelha nos últimos anos. Mas o que sobrou para nós é essa maré cor-de-rosa, meio com uma cor assim, meio assim, lavada, né? Desbotada, palavra essa. Essa maré cor-de-rosa desbotada. Então como compreender? Então, nesse sentido, qual é o lugar desses governos de centro-esquerda? Não estou falando apenas, claro, o governo Lula, não estou colocando ele nessa categoria, mas como nós julgarmos os demais governos. Então, essa é uma tarefa que eu creio que é fundamental para a gente conseguir discutir o momento atual. Enfim, muito obrigado e espero ter contribuído com as minhas disquisições, tá bom? Vou falar em pé para variar um pouquinho e à tarde, depois do almoço... É verdade. Preciso. Inclusive o João Machado ali estava lá no fundo, então, né, que é o lugar dos alunos mais relatos preferem ficar. Eu ainda lembro do que é ser professor, das manhas da galera. Bom, gente, boa tarde. Aqui eu não falei pessoalmente, um beijo, é um prazer estar aqui. Eu fiz um papelzinho, não sei se chegou a todo mundo. Chegou a ver assim? Cadê? Eu estava distribuindo antes da hora e agora aqui todo mundo tem? Não, olha a falha. Bom, enquanto isso, vamos ganhando tempo, porque o fundamental é o debate, que já está espremido aqui em função do atraso, né? O Mário Quintana, poeta, gaúcho, monarquista, mais um belíssimo poeta, ele dizia o seguinte: as respostas certas não interessam nada, o importante mesmo são as perguntas certas. E aqui na mesa, depois de ouvir a Ana e o Félix, eu lembrei de uma outra coisa que o Mário Quintana falava, que é genial. Ele falou assim: olha, no fundo, qualquer grande frase de efeito, qualquer afirmação que a gente faça, não tem novidade nenhuma, não há nada que seja dito de relevante que os gregos antigos já não falaram, não é? De outra forma,
Então, eu apenas quero trazer aqui, para a gente esquentar o nosso debate, algumas indagações. E a colocação da Ana e do Félix me fizeram já bagunçar aqui o meu papel. Vamos começar pelo item 6, para dar uma linha de continuidade ao que eles colocaram aqui. As classes sociais e a aspiração socialista, ou seja, um projeto de uma sociedade socialista. Uma indagação que perpassou as falas deles a partir dessa constatação da fragmentação, heterogeneidade, complexidade do chamado mundo do trabalho. Essas contradições dos que vivem do trabalho com o sistema capitalista são hoje objetivas e perceptíveis. Quem é o sujeito coletivo com efetivo potencial transformador na sociedade brasileira atual? Essa é uma indagação que quem pretende ser agente, militante da transformação socialista da sociedade tem que se colocar, porque senão a gente vai ficar inteiramente isolado e não ter diálogo com a luta concreta daqueles que têm contradição com o sistema capitalista. Luta concreta que, como foi dito aqui, é preciso ser verificada e reconhecida para que possamos concretizar o próprio conceito de classe social, né? Ou seja, o conceito de classe, que eu lembro que no tempo da ditadura, no Paraguai durou mais, né, Félix? Sempre se classificava como ideia exótica. No tempo do totalitarismo, da última ditadura militar brasileira, a qual muitos aqui no auditório escaparam, felizmente, o que se dizia quando se falava em luta de classes é o seguinte: ideias exóticas, alienígenas, que vêm para ser inseridas numa realidade que não comporta isso, né? E, num certo sentido, eram exóticas na medida em que a luta concreta, revolucionária, que constitui a classe, era muito precária, estava extremamente abafada e reprimida. Então, o conceito de classe, é bom a gente trabalhar isso na sua enorme diversidade hoje, só se realiza com a classe em luta. E se é uma sociedade de classes, é porque é uma sociedade desigual. E essa luta, isso talvez seja o fio condutor da luta socialista no mundo, da luta igualitária, da luta libertadora, da luta emancipatória na história da humanidade, é exatamente a ideia da desigualdade, da superação da desigualdade. A proposta socialista não é outra senão a de construção de uma sociedade radicalmente igualitária e, portanto, sem classes, né? A realidade brasileira precisa ser muito mais bem estudada, né? Eu trouxe uns dados aqui, a cada conjunto de perguntas, para a gente não ficar também muito desesperado, eu trouxe uma pistazinha aí para a gente pensar a resposta, né? Tem um dado interessante. Uma vez eu falei isso com os nossos companheiros do PSTU, com quem estávamos coligados na disputa eleitoral aqui do Rio, em 2008, e aí eles ficaram meio embatucados, né? Porque às vezes a gente tem a tentação da superficialidade. Pega um texto fundamental, onde tem classe aberta, ao contrário do Capital, né, Félix? Que é o Manifesto Comunista, de 1848, e divide o mundo entre burgueses e proletários, e está tudo acabado, tudo é preto ou branco, tudo é dual, tudo é simples, tudo é fácil. Na prática a gente se fode na luta, né? Mas, para fazer o discurso, ainda mais em ambiente fechado, entre nós mesmos, é uma beleza. Olha que interessante. E aí, na linha do que a Ana falou, de uma classe fragmentada, heterogênea. Na complexa e diversificada estrutura de classes da sociedade brasileira, o setor de serviços ocupa 42% da população. As atividades agrícolas, 18%.
Aí inclui a PNAD, né? Inclui o patronato e inclui os trabalhadores, que são, evidentemente, a maioria. Os trabalhadores, ou a indústria, também, 18%. Do comércio. E reparação e consertos, essas atividades do setor aí de urbano, muito urbano, propriamente. 15% na indústria, ou seja, a classe operária, vanguarda da revolução, é minoritária em termos de atividade econômica. E 7% servidores públicos. Evidentemente que isso é um retrato formal, não dando conta da precarização, do trabalho temporário e dessa nova realidade de uma espécie de segmento dito excluído, que tem muitas contradições também com o sistema. Daí, curioso, como isso se reflete no próprio parlamento burguês, a resistência, não só em relação às 40 horas semanais sem redução de salário, virou uma consigna quase revolucionária. A Dilma fugia dessa questão, que o Plínio colocava incomodamente como o diabo da cruz, tá? A bênção Bento XVI. E o Serra, então, nem tocava nesse assunto. Isso é uma pauta incômoda, vejam só. A outra, que é impressionantemente incômoda, é a da punição mais rigorosa para a exploração do trabalho escravo. A tal emenda constitucional, a PEC, contra o trabalho escravo, com desapropriação de terra. Votou-se, inclusive, uma emenda constitucional há 4 anos atrás, em primeiro turno, e depois os setores dominantes do agronegócio, da grande burguesia, que tem a sua representação óbvia, forte, majoritária no parlamento, criaram uma barreira de contenção para isso. Então, a estrutura da classe trabalhadora no Brasil, na sua pluralidade, ela também tem crescentemente esse segmento absolutamente marginal e hiperexplorado, cujo grau de organização também é muito precário. Bom, um outro ponto correlato a esse, e aí, já que vocês bagunçaram aqui a minha exposição, meio cartesiana, vamos continuar no 7. É claro que se só a classe, quando ela tem consciência dos seus interesses antagônicos ao da classe que a explora e se põe a partir dessa consciência em organização e luta, sem luta de classes, não há luta de classes, parece uma afirmação maluca, mas é isso que a gente conclui. E não há nem mesmo classes sociais. É evidente que uma outra indagação que a gente tem que fazer é o papel dos partidos políticos nesse processo. A definição clássica da esquerda é o partido político como representante da classe, como organizador e propulsor dessa classe na sua luta e universalizador das suas demandas, que são necessariamente, todo mundo tem um sentido prático na vida, localizadas, até pontuais, específicas. O partido tem condição, ou pelo menos devia ter, um partido de esquerda e socialista, de universalizar e dar um caráter sistêmico de combate ao sistema expoliativo dominante, da reprodução da desigualdade, a essas lutas todas de uma classe na sua complexidade, na sua heterogeneidade. Estão cumprindo essa função? Nós, inclusive, a maioria aqui supõe, é do miúdo PSOL, que tipo de interlocução, de aproximação, de capacidade de universalização, de lutas também num patamar muito baixo da classe trabalhadora na sua diversidade contra o sistema do capital, temos conseguido fazer? É uma boa indagação que, aliás, explica ainda a nossa condição muito frágil, muito precária, muito incipiente. E aí, olha, para exercitar também
nossa capacidade de pensar grande, não ficar com preconceito, eu trouxe um cientista político que depois que deixou de ser deputado melhorou muito. Mineiro, Paulo Delgado, que não foi ministro das Relações Exteriores do Lula, como queria, lá nos idos de 2003, depois ele ficou como suplente, sumiu, agora ele perdeu de novo a eleição, foi para a academia, formulou melhor, mas do ponto de vista de conquista do eleitorado, ficou sem lugar lá no PT dele. Mas o Paulinho disse uma coisa interessante outro dia, muito embalada pela decepção dele na política institucional. Olha aqui, outrora representativa de classes e correntes de opinião, hoje a política, hoje ele está falando do Brasil concreto, é a sua própria classe. A função do poder político, atuando como um sistema lacrado, transforma-se no seu oposto. No mercado aberto da reparação de qualquer erro pela publicidade e da indiferença popular, foi-se o valor da coerência. Partidos, parlamentos, governos e líderes são cada vez mais organizações totais, regidos por suas próprias leis. Para quem é do PT, é uma bela afirmação, porque vive isso na carne. Quer dizer, são totais no sentido de que estão totalizados pelo sistema. Perderam aquele elan de classe. Soa muito patético você falar Partido dos Trabalhadores, né? Se compulsar textos, aqueles tempos, né, João? Que cada convenção, encontro nacional do PT tinha 8, 10, 15 teses muito alentadas. Na perspectiva do que a gente está discutindo aqui, pegar aquilo e olhar hoje, você vai levar um susto. Ver que, de fato, o PT virou um partido, como os outros todos, para si um conglomerado de interesses de reprodução da ordem dominante, sem nenhuma perspectiva de classe transformadora. E aí eu volto ao começo, para a gente continuar nessas indagações. Nós vivemos uma grande encruzilhada histórica. Daí a importância desse seminário. Daí a importância, inclusive, nas encruzilhadas históricas, de mais fazermos indagações do que afirmações peremptórias e absolutas, porque podem ser enganosas, não dão conta das dificuldades do momento. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é se ainda é possível, já que vocês falaram em Gramsci aqui, a grande política, que foge daquele intestino grosso da pequena política imediatista, pragmática, objetiva, política que é história, que é isso que a gente quer fazer, né? É isso que esse espaço de um sindicato também revela. Olha, nos seus quadros aí, tem uma perspectiva histórica de mudança, por mais que seja, como deve ser todo sindicato, de corporação, muito mediatizado pelas questões concretas da hora. Entretanto, a gente quer fazer uma política, e esse é o sentido da política revolucionária, que tem a dimensão histórica e transformadora. Está muito difícil de fazer. Está cada vez mais difícil de fazer. E não é simplesmente pela traição daqueles que, com organização social e política mais forte, chegaram a ocupar espaços de poder. O sistema capitalista, na sua etapa neoliberal de financiarização do capital, é triunfante e hegemônico, de maneira muito poderosa, a ponto do Eduardo Galeano, creio que quase todo mundo aqui deve ter visto o filme do documentário do Silvio Tender, Utopia e Barbárie. Lá eu consegui recuperar essa fala do Galeano, que me chamou muita atenção, porque eu sou professor de História. Estou deputado. Ele diz o seguinte, olha, com muito sangue, com muitas lágrimas, aprendemos que o tempo da história não é o nosso tempo. Também é um consolo, a gente não fica deprimido, angustiado, se sentindo um fracassado, né? Que a história é uma senhora lenta, caprichosa, às vezes louca, muito difícil, muito complicada, muito mais misteriosa do que nós cremos que seja, e que não nos dá a mínima bola. Ele estava meio pessimista. Que não nos obedece, porque o tempo dela é um tempo infinitamente maior do que o nosso. É evidente,
Os processos históricos nos superam, vão muito além do nosso tempo de existência, que passa rapidinho. Quem é jovem não sabe, mas depois de uma certa idade você fica impressionado, né? 30 minutos do segundo tempo. E estamos perdendo, Piramba, de 1-0. Então, eu sei que é evidente que a história ela é construída pelos sujeitos, mas o velho Marx dizia também, olha que coisa interessante, os seres humanos fazem história, mas não nas condições em que eles próprios sempre determinam. Nós somos a um só tempo sujeitos e pacientes do processo histórico e das estruturas que nós mesmos criamos. Eu me lembro quando eu fazia faculdade lá na UF, olha, faz tempo, hein? Pintou um pensador novo, Cornélios Castoriadis, que falava do elemento imprevisível e incerto na história. E era bem plausível isso, quer dizer, tem um determinado espaço do processo histórico que a gente não domina. É claro que eu não chego, como Galeano, a dizer que a história não dá a mínima bola para a gente, senão a gente podia encerrar aqui o seminário e fazer coisa melhor, viver o mundo presente, né? Cair no hedonismo, encher a cara, ir para coisas boas que o Rio de Janeiro, aliás, oferece. Mas a gente quer, depois que acabar às 11 da noite, todo mundo vai cair na gandaia. Primeiro as obrigações, depois as diversões. Mamãe já dizia. Olha, a história, ela tem uma dinâmica das classes, dos processos coletivos, mas que, às vezes, e a Ana falou na paciência como uma virtude revolucionária, né? Ela tem um ritmo muito menos lento. Em algumas quadras, ela parece que está estacionada, parada, ou pelo menos não avança no sentido que a gente desejaria. E aí, olha, vale refletir, nós vamos para o item 2, sobre a crise do capitalismo atual. No pensamento do Marx, ele também, por mais que o mitifiquemos, foi um ser humano datado, né? Tinha as suas mazelas, seus pecadilhos, andou sendo meio machista, não quero decepcionar vocês, mas... A gente sabe, perdoa. Não é? Tinha várias namoradas, devia ser uma coisa complicada. Até dentro de casa mesmo. Bom, mas o Marx, ele também, fofocas à parte, ele não deixou de ser influenciado pelo conjunto do pensamento da sua época, não apenas o hegelianismo, mas também o próprio positivismo. Então, ele pensa o capitalismo, e às vezes a gente continua com essas estruturas de pensamento muito fortes dentro de nós, como um processo muito positivo, colocando-o a serviço da riqueza. Inaugura uma época, organiza um novo processo de trabalho, aperfeiçoa a técnica, revoluciona a estrutura da sociedade, de modo a eclipsar as épocas anteriores. O capital é produtivo, ou seja, é uma relação essencial para o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Só deixa de sê-lo quando o desenvolvimento dessas forças encontra um limite no próprio capital. E olha, reconheçamos a capacidade do capital se regenerar, se readaptar, avançar e perdurar, ela vai além do que muitos revolucionários em diferentes épocas históricas imaginaram. O sistema tem uma capacidade, inclusive, de absorção de demandas e de superação sempre parcial de contradições, que é muito grande. Por isso, até fenômenos mais conjunturais que a gente vive hoje estão inscritos nessa capacidade de absorção até da rebeldia. O Delfim Neto falou recentemente, no início da marolinha da crise, que continua grande no mundo, que o Lula salvou o capitalismo no Brasil. Outro dia, semana passada, num arroubo de indignação com a ingratidão aparente de parte da população, o Lula falou assim, falou isso em Minas Gerais, os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo, como é que estão xingando tanto a nossa candidata, vão votar no outro, né? Porque, na verdade, o sistema
absorve partidos, tirando seu elan revolucionário, quando a luta de classes não está forte, e se reproduz e continua e segue com muita pujança. Ainda outras indagações. Tem um elemento novo que no século passado não existia e que é mais contemporâneo e que arrefece a luta de classes, que é a ideologia poderosa do consumo como sentido de vida, a ideologia do consumo contínuo, né? O videocapitalismo das telemáquinas criadoras de consenso. Isso é um elemento novo da dominação que nós não temos conseguido enfrentar. E explica também, a exemplo do caráter revolucionário, entre aspas, da consigna 40 horas semanais sem redução de salário, a profunda e violenta reação do empresariado da produção do imaginário social, ou seja, dos donos dos meios de comunicação, a qualquer mínima tentativa de democratizar esses meios de comunicação. Porque esse é um elemento fulcral na nova dominação. Não é? Acabou já meu tempo? Acabou não. Ainda tem 5 minutinhos. É preciso que a gente pense nisso também. Veja que eu coloquei até um texto que é de um psicólogo, se não me engano, que atinge todas as classes, perpassa todas as classes. Movemos-nos agora num mar de necessidades. Necessidades básicas, necessidades artificiais, necessidades estrategicamente plantadas pelo marketing, necessidades que não sei se tenho, necessidades futuras, até chegar ao desnecessário, o extraordinário que é demais. A necessidade delira. O novo elemento de controle social das classes que tem estruturalmente contradição com o capitalismo, porque são espoliadas por ele, é exatamente esse consenso do consumo como sentido de vida. Sucesso do Lula, linha branca. Eu posso ter uma televisão melhor, uma geladeira e tal, e isso toca as pessoas. É evidente que aí também a gente tem que saber como é que é o nosso discurso, porque é legítimo também que a pessoa tenha. Eu lembro antigamente falava assim, onde já se viu o cara mora num barraco, no Rio de Janeiro isso é absolutamente visível, mas está preocupado em comprar a televisão. Pô, o cara além de não comer direito, ser explorado no trabalho, ainda não vai nem ter televisão, quer que ele se estrepe todo na vida, né? Então a sociedade de consumo de massas, ela tem elementos de dominação a partir do imaginário social muito eficientes e que exigem de nós uma luta e uma formulação um pouco mais sofisticada, aguda e, evidentemente, senão não adianta nada, convincente, né, que toque o coração das pessoas. Eu vou deixar de lado uma questão que vai ser debatida no seminário sobre os governos latino-americanos, que a gente olha com muito interesse e até solidariedade em muitas situações e casos, mas o papel do Estado aí, o conteúdo dessas mudanças, para onde isso caminha, que é um conjunto de indagações do item 4. O Gramsci também pensava sobre isso. Aliás, o Gramsci também, não fiquemos com ciúme, ele ficou em cana um tempão, não fez revolução nenhuma, ficava só escrevendo. Preso é mole, né? Quero ver estar ali na realidade das lutas. Ora, fez muita coisa, claro, com todo respeito a isso. Mas não é? Ele pode pensar bastante. Ele criou um conceito aí de estatolatria, que já havia as contradições lá da União Soviética em construção. A estatolatria é um outro elemento que a gente tem que discutir aí, isso tem a ver com a nossa conjuntura, né? Por fim, o item 8 e 9 eu trago para vocês como elemento mais conjuntural. O êxito liberal social de Lula não se deve, sobretudo, a ter introduzido na cena pública proclamada, né, muito reiterada, o tudo pelo social, o amparo aos desvalidos, num tempo de rebaixamento de expectativas e de baixa densidade da luta de classes,
Isso tem peso. E o nosso discurso questionador disso, que incidência tem nesse tempo de expectativas rebaixadas e continuada colonização da política pela economia? E aí tem um livro muito interessante de economistas, não sei se vocês conhecem, saiu agora, Os Anos Lula, Contribuições para um Balanço Crítico, 2013 a 2010. Eu trouxe um trechinho que é interessante para a nossa reflexão. Abre uma esperança também. Reabre-se a possibilidade de se repolitizar as relações econômicas. Não dá mais para se tratar riqueza como assunto econômico e pobreza como assunto social. Há que se desfazer a divisão perversa da estrutura econômica, tal como lucidamente Milton Santos identificou, entre os circuitos superiores, que envolvem as grandes empresas, se relacionam a atividades modernas e sofisticadas, aliás, em pleno curso no Brasil, inclusive com apoio forte do BNDES e suas parcerias, com grandes conglomerados transnacionais, e os circuitos inferiores da economia, os setores intensivos em mão de obra, com pouco ou nenhuma qualificação, salários reduzidos e sem carteira de trabalho assinado. O sistema se adaptou com essa dualidade aí, e é ela que a gente tem que questionar em profundidade, né? Por fim, também foi citado aqui o Ricardo Antunes, né? Acho que pela Ana, e eu peguei exatamente esse texto dele sobre essa diversidade da classe trabalhadora e sobre qual trabalho, porque se a gente quer uma sociedade sem classes igualitárias, onde o trabalho tem centralidade para a produção social da existência, é preciso ver que trabalho é esse. Nesse tempo de desmaterialização da produção, é contraditório, você tem setores altamente sofisticados, de tecnologia de ponta, onde o trabalho humano quase não exige força física, a gente vai criando, inclusive, outro tipo de doença e de degeneração física, porque a atividade é cada vez mais intelectual, cibernética, leve nesse sentido, e trabalho escravo. É um pouco como a cena urbana, toda a arquitetura urbana, ela é representativa da sociedade da sua época, né? Se vocês andam aqui na Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central, desde a Praça Mauá, onde chegavam os navios, cartão postal do Brasil, capital federal antigamente, até lá onde os gaúchos amarraram os cavalos, no obelisco do outro lado, para começar a Revolução, que não foi Revolução de 30, você vai ver que tem prédios sofisticadíssimos, né? Prédios inteligentes, um desavisado não sabe nem como entrar ali, tudo moderníssimo. E na calçada da Marquise, num fim de semana, gente dormindo. Então a sociedade brasileira vive essa baita modernização em alguns aspectos, em alguns setores, e também a exploração mais regressiva possível. Então nós precisamos destacar que tipo de trabalho a gente quer. E o Ricardo Antunes diz o seguinte: as diversas formas de empreendedorismo, trabalho voluntário e atípico oscilam frequentemente entre a intensificação do trabalho e sua autoexploração. As pessoas são levadas a dormir sonhando com o novo self-made man e acordam com o pesadelo do desemprego, porque tudo isso é muito frágil, né? Empolgam-se pela falácia do empresário de si mesmo, mas esbarram cada vez mais na ladeira da precarização. É um outro elemento de contradição que a gente precisa dar conta na sociedade. Bom, o item 10, por coincidência, acaba sendo um texto de ligação com a próxima mesa, que vai tratar de outra questão, que não é objeto dessa aqui, central para a gente entender o nosso papel no mundo, que é a questão ambiental, a questão ecológica, uma mudança de paradigma, né? Que parte de uma constatação bem simples. Nós somos seres finitos e datados. Antes da gente aqui, já existia vida pulsando na Terra. A Terra, o planeta, não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Portanto, essa falácia, precisamos salvar o planeta, é de uma arrogância, de uma estupidez total. Nós precisamos nos salvar para continuar sobrevivendo no planeta.
E o sistema capitalista, isso pelo menos é algo que a gente pode afirmar, leva à destruição das condições de vida da humanidade no planeta Terra. É preciso ter esse novo enfoque mais proletário e planetário. É isso. Obrigado.